A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, irmãs, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Amém, meus queridos? Meus amados irmãos, nesta tarde eu gostaria de interagir com vocês um vídeo ao qual eu quero falar, amém? Quero falar de dois seres sobrenatural. Dois seres sobrenatural, amém? Um chama-se Jesus de Nazaré, Filho de Deus, glória a Deus, Filho de Deus, o Cordeiro Messias, ao qual veio nos salvar. E o outro nós também vamos falar de nosso maior inimigo, Satanás, Lúcifer. Vamos falar desses dois seres sobrenatural. Amém, meus queridos? Então, meus amados irmãos e irmãs, eu quero que vocês me acompanhem nesse vídeo para que nós possamos entender a diferença entre o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso maior inimigo, ao qual é Satanás e seus demônios. Amém? Porque muitas das pessoas, eu acredito que ainda não sabem diferenciar a diferença entre esses dois. Acham que Satanás veio só mesmo para fazer maldade, mas também não olha o lado do nosso Jesus Cristo, ao qual veio para nos fazer bem. Amém? Muitos não acreditam no nosso Senhor da boca para fora, mas nós temos que crer no nosso Senhor Jesus Cristo com toda convicção. Amado, agora nós vamos entender aqui, primeiro capítulo que nós vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1 e no versículo 1, que fala sobre a origem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 1 do livro de João, o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? Amém? Diz aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Amém? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, Amém? Então aqui está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E sem o nosso Senhor Jesus, nada do que foi feito se fez. Sem o nosso Senhor Jesus Cristo, nada do que foi feito se teria sido feito. Amém? Porque Ele veio ao mundo para consertar o mundo. Porque o mundo estava desconcertado. Mas, irmão, o mundo hoje ainda se encontra desconcertado. Amém? Se encontra. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui, através do Espírito Santo de Deus, ainda tentando consertar este mundo. Por isso que ele veio ao mundo. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus Cristo está a vida, e a vida é a luz dos homens. Amém? Então é isso que nós devemos entender. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos dar vida, ele veio nos resgatar. Ele veio com uma missão de nos comprar novamente para Deus, porque nós éramos de Deus, perdemos essa identidade com o Senhor através do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Amém? Então nós ficamos afastados de Deus, ficamos desordenados, ficamos destituídos da glória de Deus. Mas quem foi que nos comprou? Quem foi que nos resgatou novamente para Deus? Foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui para a terra. Então só há um que pode unir de novo, amém? Nós com o nosso Senhor Deus, chama-se o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E hoje nós se reconciliamos com Deus através do trabalho do teu Espírito Santo aqui na terra. Então foi esse trabalho que o nosso Senhor Jesus veio fazer aqui na terra. Amém? Seria tão fácil se não tivesse um inimigo, um empecilho
Para começar, se esse inimigo ao qual nós vamos falar dele, esse outro ser sobrenatural, que ele não é físico, ele é espírito invisível, mas ele faz tragédias, estragos muito grandes. Amém? Chama-se Satanás, Lucifer. Então hoje Jesus trabalha no propósito de unificar, de nos unir novamente, de nos comprar, nos resgatar para Deus. E o inimigo chamado Satanás, ele está aqui na terra a todo tempo trabalhando para nos separar, para nos condenar, para nos levar para o inferno, o lago de fogo ardente. Se nós for lá em João, capítulo 14, versículo 6, a palavra vai dizer que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meu querido irmão e irmã, ninguém chega até Deus se não for por Jesus Cristo. Amém? É fácil de compreender, é fácil de se entender. Quem foi que se sacrificou? Quem foi que se doou, se entregou para perdão de nossos pecados? Quem foi que enfrentou uma morte numa cruz, um escravo muito grande cravado em suas mãos, uma coroa de espinho, várias chicotadas, sem dever, sem culpa, sem pecado, sem palavra torpe ter saído da sua boca, mas fez isso por mim e por você? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então só há um que nós adquirimos salvação. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que em nenhum outro nome se há salvação, nem no céu nem na terra, que não seja através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. 1 Timóteo capítulo 2, 5 só diz que há um intercessor, um mediador entre nós e Deus, chama-se Jesus de Nazaré. Então Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Mas o inimigo, ele está aqui na terra, furioso, querendo a todo tempo nos tragar, querendo a todo tempo levar, conduzir a nossa alma para o inferno, antes de nós conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse outro indivíduo, esse inimigo ao qual nós falamos aqui, se nós for aqui em Apocalipse capítulo 12, e no versículo 7, vamos ver aqui, ó, Apocalipse 12, versículo 7 e 9, diz assim: e houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. O inimigo já tinha adquirido até anjos, até súditos lá no reino dos céus. Amém? Então Miguel e seus anjos batalhavam contra Satanás e os anjos que se uniram a ele. E houve uma grande batalha, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então Satanás perdeu a luta. Satanás habitava lá no céu. Então ele transgrediu os mandamentos de Deus. Ele se exaltou, ele cresceu, ele queria ser semelhante a Deus. Mas Deus não quer que ninguém seja igual ou maior do que ele. Deus é Deus, ele é soberano, ele é sobre todas as coisas. Então Deus expulsou, e Miguel e seus anjos travou uma luta travada contra Satanás lá no reino dos céus, e aí Satanás perdeu essa batalha, e mais o seu lugar ele não encontrou lá. E o que aconteceu? Diz aqui: mas nem prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles aqui para a terra. Amém? Então Satanás, ele prevalecia, uma luta travada, mas Miguel e seus anjos, mas ele perdeu. E de lá, meu irmão, ele foi expulso lá do reino dos céus. Ele e a terça parte dos anjos que se uniram a ele. E foi expulso para onde? Aqui para a terra. Amém? Foi por isso que ele veio aqui para a terra. E a Bíblia diz que ele veio furioso. Se nós for ler o versículo 12, Apocalipse 12, 12, olha o que diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Alegrai-vos que habitam no céu. Amém? Alegrai-vos, pelo que alegrai-vos, ó céus,
e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele desceu, ele foi expulso, foi condenado à condenação eterna, ao lago de fogo ardente. Ele não tem mais o que perder. Então ele veio para cá, aí ele desceu furioso, do céu, com a terça parte dos anjos, meus queridos. E para onde ele veio? Aqui para a terra. Amém? Então aqui na terra hoje existe Jesus Cristo, Filho de Deus, trabalhando através do Espírito Santo de Deus, para conduzir as almas para o reino de Deus, para a vida eterna. E aqui na terra existe Satanás, a antiga serpente, o antigo dragão chamado Lúcifer, e a terça parte dos anjos desceram com ele e estão batalhando para conduzir almas para o inferno. Então, tanto no reino de Deus como aqui na terra, nos céus lá está uma batalha travada. Jesus batalhando pelas almas para o reino de Deus, Satanás batalhando e lutando pelas almas para o inferno. Aí a pergunta é: a quem eu estou facilitando e ajudando nessa batalha? Será que eu estou prevalecendo e ajudando ao nosso Senhor Jesus Cristo, fugindo da aparência do mal, não dando ouvido às más conversações, não se envolvendo em coisas que não agradam a Deus? Será que eu estou buscando viver a vida baseada nesta palavra, ou será que eu estou prevalecendo para o lado do inimigo? Quando Satanás foi expulso do céu, a Bíblia diz que ele desceu aqui para a terra. E quando ele desceu, olha o que diz aqui, o versículo, capítulo 10, no Evangelho segundo João, capítulo 10 e o versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Só tem uma porta que nós possamos entrar para o reino de Deus, chama-se Jesus. Não tem outro. Amém? Não tem outra porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Mais uma vez ele diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastais. Se alguém entrar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, se confessar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, entrar pela porta que é o Senhor Jesus Cristo, entrará, salvar-se-á e achará pastagem. Amém? Que porta você está entrando? Que caminho você está caminhando? Pelo caminho estreito, ao qual nos conduz à salvação da vida eterna? Ou pelo caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição eterna? Faça uma análise da sua vida. Julgue-se a si mesmo. Antes que você olhe para o algueiro que está no olho do teu irmão, olhe para a trava do teu olho. Olha para você mesmo qual o caminho que você está seguindo. Amém? Se é o caminho estreito, apertadinho, se é a porta apertada e estreita é o caminho que conduz à vida eterna, ou se ele larga e a porta espaçoso o caminho que conduz à salvação ou à perdição eterna. Amém? Então esse indivíduo desceu aqui para a terra e o Senhor Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão desceu do céu, foi expulso, ele e seus anjos. Satanás perdeu a batalha com Miguel e os seus anjos e foi expulso do céu. Ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós e está com grande ira, porque já sabe que tem pouco tempo. E ele veio roubar, João 10:10, o ladrão veio roubar, se não roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Amado, você quer ter vida e vida com abundância? Se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Confessa ao Senhor Jesus como um suficiente Salvador da tua vida. Amém? Porque até enquanto você não confessar, não reconhecer que é pecador, somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, nós estamos prevalecendo no mundo do inimigo. Amém? Devemos se entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos dá vida e vida com abundância. Caso contrário, nós estamos entregues no mundo pecaminoso ao qual está conduzido pelo ladrão, ao qual vem matar, roubar e destruir. Amém, meus queridos? Então nós devemos
ser sábio, devemos pedir a Deus sabedoria para que possamos confessar e viver uma vida em Cristo Jesus, uma vida com abundância. Olha o versículo João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus aqui estava num discurso tremendo com os judeus, e os judeus dizendo que era o filho de Deus, mas não guardavam os mandamentos de Deus, não faziam a vontade de Deus, não andavam baseado a palavra de Deus, mas diziam que era de Deus. Jesus diz: vós tem por pai o diabo. Amém? Porque muitas das pessoas só querem saber de matar, roubar, destruir, ofender os outros, fazer maldade com os outros, e diz que é de Deus, e diz que tem Deus. Não, meu irmão, é do diabo. Quem veio matar, roubar, destruir, mentir, falar da vida dos outros, amado, isso é obra maligna de Satanás. Amém? Então existe dois seres sobrenaturais: Jesus Cristo, que veio dar vida com abundância, e Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Em qual destes dois você está seguindo? Qual é o seu predileto? A quem você está facilitando nessa batalha espiritual? Ao nosso Senhor Jesus Cristo ou a Lúcifer? Você está ajudando ao Senhor Jesus a te conduzir à salvação da vida eterna e a atrair almas para o reino de Deus? Ou você está favorecendo a Satanás, ajudando ao inimigo a levar pessoas para o inferno, ao qual também está te conduzindo para o lago de fogo ardente? Analise a tua vida. Pense, olhe se o teu testemunho está baseado nesta biblioteca. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam todos na paz do Senhor.